Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte AA do estábulo de ordenha, equipamentos e acessórios. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena correção aqui na porteira do estábulo de ordenha. Vamos deletar essa linha que ficou do vídeo anterior. Duplo clique no scroll do mouse. Observando o corte AA aqui embaixo, eu vou enxergar esse bebedouro aqui no curral de espera. Vou aproveitar que eu estou na camada alvenaria em vista, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e aí eu vou fazer a marcação desse bebedouro. Vou dar um zoom bem adequado, vou clicar aqui no início do bebedouro e no final do bebedouro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte AA. A borda desse bebedouro está a 75 centímetros de altura em relação ao piso. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,75. Enter, clica no piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, clica, Enter, esteja na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão. Vão ser essas duas linhas verticais. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa linha que eu tenho aqui e essa outra extremidade. Enter para finalizar o comando estender. O bebedouro ele tem 30 centímetros de altura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,3. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou fazer o corte dessas duas linhas verticais, saindo dessa linha de baixo e indo até a linha de cima. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas duas linhas de cima e as linhas de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou deslocar as duas linhas horizontais 10 centímetros para dentro. Então eu vou informar essa distância, 0,1, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou desenhar uma linha diagonal aqui na esquerda e outra linha diagonal na direita. Enter para finalizar o comando linha, posso apagar as linhas que não me interessam. Delete, comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto, vou aparar essa quina que ficou à direita e a quina que ficou à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar, comando linha, cursor na área de desenho, eu agora vou desenhar o pé do bebedouro. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou projetar para baixo. Enter duas vezes, a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando linha, comando deslocamento, esse pé do bebedouro vai ter 15 centímetros de espessura. Então vou digitar esse valor, 0,15. Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar os pés e vou selecionar as linhas em diagonal. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, a linha de cerca que ficou aqui atrás, mais essa linha de cerca dentro do bebedouro e a linha de cerca que ficou dentro dos pés. Enter para finalizar o comando aparar. Se eu deletar essa linha em alvenaria em vista, eu verifico que a linha que ficou na camada em cerca foi apagada. Ctrl Z, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa. Seguindo a linha do corte AA, eu vou enxergar essas duas torneiras aqui na mureta. Então vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. Eu vou ativar a camada hidráulica geral, vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, vou localizar o bloco torneira 02. Clico, vamos dar o zoom, vou deixar essa torneira estacionada próximo ao local de inserção.
comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, vamos dar o zoom. Eu preciso pegar aqui no meio do bloco, então vou pousar o cursor no meio dessa aresta, pouso o cursor nessa extremidade, caminho para baixo. A hora que os dois rastreadores de objeto acender, este é o momento de clicar. Ferramenta Snap de Enter, vamos diminuir o zoom. Ponto base vai ser essa extremidade aqui de baixo, clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou colocar essa torneira a 1 metro de altura. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Com a torneira a essa altura, fica fácil eu colocar um vasilhame um pouco maior aqui de baixo para poder fazer o seu enchimento. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a torneira, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou chamar a ferramenta MID2, primeiro ponto do meio vai ser essa quina, segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. Para deixar a torneira certinha, eu vou acionar o comando Ortho, pressionando F8, e aí basta clicar num ponto aqui embaixo. Excluir objetos de origem? Não. Posso desativar o comando F8. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, vamos dar um zoom. Ponto base, vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta Snap Meio acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que a ferramenta Snap Interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico, vamos diminuir o zoom. Ferramenta Snap de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade do fosso. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 80 centímetros para cima, 0,8. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a planta baixa. Seguindo o corte AA, eu vou visualizar os comedouros. Então, para isso, eu vou ativar a camada Ashura Madeira. Vou expandir Ribbon Desenhar. Comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou marcar o início e o fim do primeiro comedouro e os demais comedouros eu vou marcar o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. A borda do comedouro está a 55 centímetros acima do nível do piso. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa distância, 0,55. Enter, clica no piso, desloca para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha de construção que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base da extensão, segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essa linha que eu acabei de deslocar. Enter para finalizar o comando estender, clica na linha, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos dar um zoom. O comedouro ele tem 25 centímetros de profundidade. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa essa distância, 0,25. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, estejam na camada Ashura Madeira. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Segunda parte do comando aparar, nesse caso aqui, vai ser exatamente a base do corte. Enter para finalizar o comando aparar. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento nas linhas horizontais de 5 centímetros para dentro, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para dentro. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou desenhar uma linha em diagonal à esquerda. Enter. E uma linha em diagonal à direita. Enter. Clica nesse ponto. Clica no ponto de baixo. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar as linhas que não me interessam. Delete. Comando aparar. Cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas duas extremidades que sobraram aqui. Enter para finalizar o comando aparar. O comedouro está fixado diretamente na parede, então eu não preciso desenhar os pés. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o comedouro, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, clica.
E aí eu vou caminhando para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal, e aí eu vou clicando no ponto de interseção com as linhas de construção. Enter para finalizar o comando copiar, posso apagar as linhas de construção. Delete, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá na planta baixa. Eu agora preciso desenhar as contenções para os bovinos. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada contenção bovinos. Vou lá na ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí eu vou marcar cada um dos vértices das contenções para bovinos. Nas demais contenções, basta marcar o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta do corte AA. Para desenhar essa contenção, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 30 centímetros, 0.3. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, vou dar um deslocamento do piso agora de 1 metro. Digito o valor 1, Enter, clica no piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Exatamente essas extremidades aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, estejam na camada contenção de bovinos. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente a base do corte. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui na parte de cima. As duas linhas do centro correspondem ao tubo de aço galvanizado. E aí, para poder fazer esse desenho, eu vou expandir a ferramenta Círculo e vou escolher a opção Tangente, Tangente, Tangente. Cursor na área de desenho. Vou marcar aqui o primeiro ponto de tangência, o segundo ponto de tangência e o terceiro ponto de tangência. Vamos dar um zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, vou aparar a circunferência aqui embaixo e vou aparar essas duas linhas que eu tenho na lateral. Entre para finalizar o comando aparar, vou diminuir o zoom e vou repetir o mesmo procedimento na parte inferior. Então, ferramenta círculo, tangente, 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 marca o primeiro ponto de tangência, o segundo ponto de tangência e o terceiro ponto de tangência. Comando aparar, entre para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a parte de cima. Desenhado o tubo galvanizado, eu agora preciso desenhar o suporte da contenção de bovinos. Para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou deslocar essa linha de cima 5 centímetros para baixo e depois 10 centímetros para baixo. Então vou entrar com o primeiro valor, 0.05, Enter, clica na linha, clica para baixo, Enter duas vezes, informa o próximo valor, 10 centímetros, 0.1. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, o raio vai ser de 0.02, Enter. Setinha para baixo novamente, múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre as extremidades. Enter para finalizar o comando concordância. Posso deletar essa linha superior. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, eu vou aparar essas linhas que ficaram dentro do tubo de aço galvanizado. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou colocar 2 anéis para sustentar esse tubo galvanizado e esses 2 anéis vão ter 2 centímetros de espessura. Então, para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou descer essa linha superior 1 centímetro para baixo, 0.01, Enter, clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para baixo. Enter duas vezes, eu agora vou dar os 2 centímetros de espessura do anel, 0.02, Enter, clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para baixo. Enter duas vezes, vou dar 1 centímetro de distância na vertical, então vou digitar o valor de 0.01, Enter, clica na linha, clica para a direita, clica na linha, clica para a esquerda.
Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter. Essas linhas que sobraram aqui, eu vou apagá-las com o comando delete. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar o anel, Enter para finalizar a seleção, e aí eu vou espelhar exatamente aqui para baixo. Então, o primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio do suporte, segundo ponto de espelhamento vai ser a outra extremidade, onde eu tenho o meio do suporte. Excluir objetos de origem? Não. Para completar o desenho, falta colocar aqui os parafusos de sustentação. Para isso, eu vou lá na ferramenta Círculo, opção Centro e Diâmetro, cursor na área de desenho. Vou passar o cursor aqui pelo arco, e aí vai acender a ferramenta Centro. Basta clicar aqui no centro, e aí vou informar o diâmetro, 0,01, 1 centímetro. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o círculo, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o centro do círculo, e aí para chamar a ferramenta ou Snap Centro, eu passo o cursor pelo arco para que a ferramenta ou Snap Centro se acenda. A mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando copiar. Com esse desenho aqui, eu acabei alterando a representação desse suporte lá na planta baixa, então é necessário fazer a correção. Vou aproveitar que eu estou aqui na camada contenção de bovinos, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e eu vou marcar a posição dos anéis. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa, exatamente na posição do suporte. Vou vir aqui no comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou deslocar essa mureta de 2,5 centímetros. Então, vou informar essa distância, 0,025. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar essas duas linhas aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essa linha e essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Essas duas linhas representam exatamente o limite do anel. Então, para eu poder desenhar esse anel, eu vou expandir a ferramenta Círculo, comando dois pontos, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui no centro do círculo. A hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos. Vou clicar aqui nesse ponto, depois pouso o cursor novamente no centro. A hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos. E aí eu vou clicar aqui nessa extremidade. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. As demais linhas eu vou apagar com o comando delete. Delete, vamos dar o zoom. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, esteja na camada contenção bovinos. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Para poder fazer as correções nas demais contenções, eu preciso apagar exatamente o suporte. Então, vou selecionar o suporte em cada uma das contenções. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar lá para o corte AA. Ficou faltando espelhar esse suporte para a parte inferior. Posso deletar essa linha que ficou aqui. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o suporte, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a contenção, vamos diminuir o zoom, vamos lá na planta baixa, seleciona o suporte, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o centro desse ciclo. Vou clicar e aí vou colando nas demais contenções. Enter para finalizar o comando copiar, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no corte AA e conferir se ficou correto. Tá tudo certo.
posso apagar as linhas de construção. Delete, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá na planta baixa, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona os suportes, Enter para finalizar a seleção, eu vou espelhar esses suportes para a parte de baixo. Para isso, o meu primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento, o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom e vamos conferir se o desenho ficou correto. Aparentemente, está tudo certo. Duplo clique no scroll do mouse. Terminado a sala de ordenha, eu vou trabalhar agora a sala de leite, a começar pelo tanque de resfriamento. Então, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada blocos. Em seguida, expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu preciso marcar as extremidades do tanque de resfriamento. Para isso, eu vou acionar Ctrl, o botão direito do mouse, opção quadrante. Vou pegar aqui o primeiro quadrante. Ctrl, o botão direito do mouse novamente, opção quadrante. Pega aqui o outro quadrante. E aí vou marcar essas duas extremidades aqui do compressor. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom e vamos retornar lá no corte AA. Esse tanque de resfriamento vai estar elevado do piso de 5 centímetros. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. A altura do tanque de resfriamento é de 1,42 e forma esse valor, 1,42, Enter, clica no piso, clica para cima, Enter duas vezes e a altura do compressor é de 40 centímetros em relação ao piso, então informa esse valor, 0,4, Enter, clica na linha do piso, clica para cima, Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando corresponder, vou selecionar essas três linhas que eu acabei de deslocar, Enter. Eu quero que elas estejam na camada blocos. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Enter. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Exatamente a base do corte. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Enter eu coloco o comando aparar em modo direto. O tanque de resfriamento propriamente dito vai dessa aresta até essa aresta aqui. Então, eu posso apagar essa linha. O compressor vai dessa aresta até essa outra aresta. Então, eu posso apagar essa linha e posso apagar essa linha. Por fim, eu vou apagar essas duas linhas restantes. Enter para finalizar o comando aparar. Vou desenhar a tampa do tanque de resfriamento. Para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Por exemplo, 0,025. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Eu vou desenhar o pé do tanque de resfriamento. Para isso, eu vou aproveitar a maçaneta da porta. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser um ponto qualquer. Vou deixar a maçaneta estacionada aqui embaixo. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar. Cursor na área de desenho, seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui. E aí eu vou dar uma rotação nesse bloco. Posso colocar aqui nessa posição. Comando explodir, cursor na área de desenho, seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção e explodir o objeto. Não vou precisar desse ciclo aqui. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas linhas selecionadas, Enter, fiquem na camada blocos. Vamos dar o zoom. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta, pouso o cursor nessa extremidade, caminha para a esquerda. A hora que os dois rastreadores de objetos se acenderem, este é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para dentro, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para outra extremidade. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para a esquerda, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter.
Vamos diminuir o zoom, mesma coisa aqui. Ferramenta Snap de Enter. Ponto base, vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap extremidade acender, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até que a ferramenta Snap interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para a esquerda, 0,1, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar, posso apagar o bloco que ficou estacionado aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa. Eu agora vou fazer o desenho do armário, que por acaso está na frente de uma parte do tanque de resfriamento. Vou aproveitar que eu estou aqui na camada blocos, Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e aí eu vou fazer a marcação do armário. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta do corte AA. O pé desse armário vai ser um pé inteiriço com 10 centímetros de altura. Então, comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,1. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. Esse armário vai ter 1,80 m a partir do nível do piso, 1,8. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento, vamos diminuir o zoom. Vou fazer um pequeno detalhamento do armário com essa linha, vou descer ela 2,5 centímetros. Então vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,025. Enter, clica na linha, clica para baixo. A mesma coisa com a linha de baixo. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas linhas que eu acabei de deslocar, Enter, estejam na camada blocos. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar essas duas linhas aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas à direita e as linhas à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar a linha de cima e vou selecionar essa linha aqui de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, a linha de cima e a linha de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou desenhar a porta do armário que vai estar em vista. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Essa porta vai ter 2,5 centímetros de espessura. Então informa esse valor, 0,025. Enter. Clica nessa linha, clica para a esquerda. Eu vou fazer um pequeno detalhamento aqui embaixo. Então vou clicar aqui nessa linha novamente e vou clicar à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas duas linhas aqui de cima. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá na parte de baixo. Vou clicar aqui nessa linha. Clica no grip, joga para cima. ESC. Essa linha aqui eu acabei não utilizando, posso apagá-la. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso apagar as linhas do tanque de refrigeração que ficaram atrás do armário. Então vou dar um ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha aqui do armário, Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui, Enter. Essa linha aqui eu posso deletar, vamos descer. Essa linha aqui eu vou selecioná-la, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom. A representação do armário com o tanque de refrigeração atrás agora está correta. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa. A linha de corte AA prossegue cortando exatamente a bancada de higienização. Então eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar exatamente aqui o limite da bancada. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom,
Vamos retornar lá para o corte AA. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou desenhar o pé dessa bancada, também conhecido como soco, com 10 centímetros de altura. Então, vou informar esse valor, 0,1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. Essa bancada vai ter 90 centímetros de altura a partir do piso. Então, informa esse valor, 0,9. Clica na linha de piso, clica para cima. Enter duas vezes. A partir dessa linha, eu vou descer 5 centímetros. Então, informa esse valor, 0,05. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vão ser essas duas linhas aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, exatamente as linhas que eu tenho à esquerda e as linhas que eu tenho à direita. Enter para finalizar a base do corte. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vão ser essas duas linhas. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essa linha de construção aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Essa bancada é uma bancada feita em alvenaria e é uma alvenaria que ficou cortada. Então eu preciso deixar essa linha na camada alvenaria em corte. Eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciona a linha, Enter para finalizar a seleção e aí basta clicar no objeto que esteja na camada alvenaria em corte. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar, posso aparar essa linha que ficou aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vou desenhar agora a pedra que vai ficar aqui em corte. Para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Essa pedra tem 2,5 centímetros. Vou informar esse valor, 0,025. Enter. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou desenhar a porta de madeira aqui dessa bancada. Para isso eu vou ativar a camada Achura Madeira, comando retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base, vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou Snap extremidade acender, caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até a ferramenta ou Snap interseção se acender. Esse é o momento de clicar. A partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,025. Como eu estou indo para a direita, sinal de menor, ângulo 0. Enter. Vou fazer aqui uma pequena correção nessa linha. Vou clicar sobre ela, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou desenhar esse pedaço que eu apaguei. Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha que eu acabei de deslocar, Enter para finalizar a seleção. Essa linha ela tem que ficar na camada alvenaria em vista. Afinal de contas, essa linha é a pedra que vai ficar lá no fundo do armário. Portanto, é uma pedra que não foi cortada. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa. Eu vou enxergar essa torneira aqui a partir da linha de corte. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a torneira, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da base da torneira. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 20 centímetros para cima, 0,2. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Eu vou lá no menu de camadas e já vou deixar ativado a camada hidráulica geral. Vamos dar um zoom aqui na torneira. Eu preciso trocar essa parte aqui do bloco. Para isso eu vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção e explodir o bloco. Eu vou apagar as linhas que não me interessam. Vou ficar somente com o extensor da torneira. Eu vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou localizar o bloco torneira 02. Cursor na área de desenho, vou deixar a torneira nessa posição. Comando explodir novamente, cursor na área de desenho, vou explodir o bloco, Enter para finalizar a seleção e explodir o bloco, e aí eu vou apagar as linhas que não me interessam. Delete.
comando mover cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou chamar a ferramenta Snap Mid 2, primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. E aí eu vou colar exatamente aqui no meio desta aresta. Vou selecionar o bloco, vou expandir o menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. ESC, vou selecionar essa aresta, vou expandir a ribbon modificar e vou ativar o comando enviar para frente. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta baixa. No momento que eu cortei a bancada de higienização, eu vou enxergar a parte de baixo da cuba. Então vou aproveitar que eu estou aqui na camada hidráulica geral, ribbon desenhar, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar a cuba clicando nesses dois pontos aqui. Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. Essa cuba tem 40 centímetros de profundidade, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 0.4. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essa linha que eu acabei de deslocar, Enter, esteja na camada hidráulica geral, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, raio vai ser de 0.05, Enter, setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Vou fazer a concordância nessa extremidade aqui e nessa outra extremidade aqui. Enter para finalizar o comando concordância. Comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser essa linha. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas de construção que ficaram aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu preciso desenhar a tubulação dessa cuba em inox. Então, para isso, eu vou lá na ribbon bloco, botão inserir e vou escolher a opção blocos de outros desenhos. Eu já deixei reservado o bloco lavatório vista lateral, cujo link para download vai estar na descrição desse vídeo. Então vou clicar aqui no bloco, cursor na área de desenho, vou deixar ele estacionado aqui nessa posição, posso fechar essa caixa de diálogo. Vamos dar um zoom, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser a parte aqui de cima. Segundo ponto de espelhamento, vou pressionar a tecla F8 para ativar o comando orto, e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Sim, posso pressionar a tecla F8 para poder desligar o comando orto. Comando explodir, cursor na área de desenho, clica no bloco, Enter para finalizar a seleção e explodir o bloco. E aí eu vou apagar as linhas que não me interessam. Delete, vou apagar também essa linha aqui. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta e vou pousar o cursor nessa extremidade. Caminho para a esquerda, a hora que os dois rastreadores de objetos acender, esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a cuba, e eu vou colar exatamente aqui no meio dessa aresta. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Selecione esses objetos, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que eles fiquem na camada hidráulica geral. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vai ser essa aresta aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essas extremidades que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Comando mover, cursor na área de desenho. Vamos selecionar essa canopla, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta e vou pousar o cursor nessa extremidade. Caminho para cima, a hora que os dois rastreadores de objetos se acenderem, este é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para essa região. Comando Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para aparar direto. Posso aparar essas duas linhas aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vou expandir as ferramentas de zoom. Vou escolher a opção janela de zoom. E aí eu vou clicar aqui desse ponto até esse ponto aqui. Muito bem.
Com isso, nós finalizamos os equipamentos e os acessórios do corte AA. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!